Então, além de ter, né, tratar bem os animais, é tratar muito bem as pessoas que trabalham, né, conosco, que fazem. Então, a gente tem investido muito nesse treinamento, nessa capacitação dessas pessoas. Quando você faz isso, o trabalho que a gente tem é um melhoramento do relacionamento entre o homem e o animal. Tá? Então, quando a gente começa e quando a gente trabalha isso aí, o melhoramento, né, entre o vaqueiro e os animais, trazendo bem-estar para os animais, você vai pegando um relacionamento muito de confiança. E os animais passam a confiar em quem está mexendo. Como que você faz isso? É quando você começa sempre, você só pega a confiança do animal quando você sempre tira ele, você melhora a condição dele. Então, toda vez, né, que a gente trabalha com um sistema rotacionado, então os animais ficam algo em torno de 2 dias em cada piquete. Então, é uma maneira que, por exemplo, a cada 2 dias o vaqueiro está indo trocar esses animais de piquete. E sempre ele está trocando do piquete que está ruim, né, onde eles estão, para um piquete bom. Um piquete ruim para o piquete bom. Então, o animal ele passa a ver que a frequência, né, a presença daquela pessoa lá só melhora para ele, porque ele vai levar para um lugar muito melhor. Então, isso passa a ter um relacionamento diferente, né? Então, outra coisa que a gente procura servir, né, o sal mineral, em um lugar sempre que esteja enxuto, que esteja. A gente procura servir isso diariamente. Tá? Então, é uma coisa, uma prática que a gente procura sempre estar fazendo, porque você está servindo, é mais ou menos como uma pessoa que trabalha para você, é sua cozinheira. Uma coisa é a cozinheira chegar para você e deixar a sua comida pronta. O horário de almoço é 12:00, deixa pronto lá. Mas você tem chegado porque você precisou de ficar mais tempo no teu serviço, você vai chegar 2:30, 3 horas da tarde, mas sua comida está lá, você vai comer ela fria. Outra coisa é a pessoa, né, que está lá, você preocupada, que horas que você vai chegar, e na hora que você chegou em casa, aí é que ela vai fritar o bife, aí que ela vai fazer essas coisas, e aí ela vai servir a sua comida quentinha lá. Né? A pessoa que preocupa com qual que é o tipo de tempero que você gosta. Né? Então, essa pessoa, você tem certeza que você vai ter um carinho muito maior com ela, né, do que com aquela que coloca de qualquer maneira lá, deixa, eu coloquei, é 12:00, que é o almoço, servi 12:00, não chegou o problema dela. Estava lá, eu fiz a minha obrigação, né? Então são as pessoas que fazem a obrigação. E a outra são as pessoas que praticam o amor, né, para poder fazer as coisas que querem fazer. Então, isso existe uma diferença muito grande. Quando você fala desse ambiente, aí você tem o bem-estar animal, aí você tem o ambiente com a natureza, que você preocupa em ter alguma coisa boa. Então, por exemplo, aqui para nós, a maior riqueza que nós achamos, né, que é da nossa consciência, é biodiversidade. Então, quando a gente fala em coisas da natureza, então é biodiversidade, é água e biodiversidade. São as duas coisas que nós priorizamos bastante. Então, fazendo analogias, as pessoas hoje falam muito na questão do crédito de carbono e tal, mas fazendo analogias, quando você vai para o crédito de carbono, fazendo analogia aos minerais, o crédito de carbono é como se fosse bauxita, como se fosse calcário, é um mineral, mas é de valor agregado muito baixo. A biodiversidade é ouro. Então, é valor agregado altíssimo. Então, toda hora que você cuida da biodiversidade, aí você está cuidando de carbono, você está cuidando de todas essas outras coisas. Então, a gente tem um olhar muito grande nessa questão da biodiversidade. E aí, o que é isso para nós? Nós somos produtores de carne. Nós trabalhamos com pecuária. O carro-chefe nosso é esse e tudo. Então, assim, madeira.
Tá? E nós não temos intenção de produzir madeira, não é esse o nosso foco. Nós temos intenção de produzir biodiversidade. Então, o que, que nós fazemos? Né? Nós plantamos essências nativas, o grosso que a gente planta são essências nativas. Quando a gente procura fazer bosques, né, que sejam separados, que sejam fechados, porque as essências nativas elas têm um crescimento muito mais lento, mais difícil. Essas essências nativas a gente tem que fazer, geralmente é um mix, que uma tem um crescimento mais rápido, a outra demora um pouco mais. Nessas, focado em biodiversidade, nós temos que cuidar de animais, né, não só de aves, então provocar você tem que colocar sombra, alguma né, coisa que seja frutífera, gera a gente tem que sombra, colocar né? algo que seja frutífero. Então, é o viés da biodiversidade. Então, isso não tem nada a ver com produção de madeira, com apenas produção de sombra, é uma outra coisa. E reduz também, seu Mauro, o volume de verminoses também, eu imagino, né? O seu Nelore aí, ele fica mais protegido também de doenças, né? Tem coisas que a gente sente, tá certo? Mas a gente não pode falar, tá? Então, porque você não tem comprovações, eu nunca fui testar isso e tudo, mas, por exemplo, eu vejo fazendas próximas de algumas pessoas, eu até prestava consultoria para pessoas até um ano atrás, então eu via a determinada época do ano, assim, uma infestação de mosca de chifre muito grande e tal. Eu não tinha isso. Então, creio eu, tá, que são coisas por causa desse manejo, de equilíbrio na natureza. Se você está procurando biodiversidade, você está procurando equilíbrio. Eu não posso assinar embaixo falando, então quer dizer que se eu plantar isso aqui, eu não posso falar isso, porque eu não tenho como provar tecnicamente, eu não tenho como provar. Mas eu tenho sentimentos, e isso me faz muito bem. Tá? Então, assim, se eu sinto que está bom, se eu sinto que está indo bem, para mim é o que interessa, aquilo está me realizando. Então, esses trabalhos, essas coisas que a gente está fazendo, eu não posso falar cientificamente, não posso falar disso aí, mas, assim, o que eu sinto é um ambiente mais gostoso, é um ambiente mais equilibrado, tá certo? E aí é impressionante, porque é o seguinte, eu vou te falar, é a teoria da reciprocidade. Então, o que acontece? Tem pessoas, né, que pensam de uma maneira que, por exemplo, para eu ficar rico, você tem que ficar pobre. Então, para eu enriquecer, eu tenho que tomar o que é seu para poder ficar rico. Tá? Então, isso, vamos falar, é uma riqueza pobre. Tá? O que a gente pensa? Né? Que a melhor maneira, né, de você ficar rico, de você ganhar, eu fazendo ganhar, você ganhar, quanto mais você ganha, mais eu ganho. Isso é uma riqueza que prolifera. Então, o que a gente pensa? Quanto mais eu dou para a natureza, mais ela me devolve. Então, se eu vou, né, com aquele sentimento que para eu ficar rico ela tem que ficar pobre, o que é isso? É o sentimento do extrativismo. Então, eu vou lá, tiro, e isso, na verdade, no futuro, todos nós vamos ficar pobres. Porque ela vai degradar, ela vai acabar e eu não consigo mais, né, tirar. Então, o nosso é diferente. Então, eu vou dando para a natureza e quanto mais eu dou, mais ela me retorna. E aí, aí a gente faz isso com as pessoas. Então, se eu quero exigir ou se eu quero tirar muito das pessoas, tem que ser eu dando muito para elas. Então, quanto mais conhecimento eu dou para essas pessoas, mais elas usam no meu negócio. Quanto mais eu dou oportunidade para essas pessoas ensinarem, mais elas vão aprender.